Olá, hoje nós vamos falar sobre Aggregate Operations and Iterators, o que é e alguns exemplos. Primeiro, vale lembrar que o lançamento do Java 9 vai ser no dia 27 de julho e essa versão promete algumas melhorias, como por exemplo uma reforma total no coletor de lixo, uma modularização da API do Java. Isso evitando que os programas levem classes que eles nunca utilizariam, e tirando um pouco desse sobrepeso e deixando os programas mais leves. Mas hoje nós vamos falar do Java 8 e de uma de suas funções, que são as operações agregadas. Essa função veio com Java 8 com a proposta de mudar como nós tratamos as coleções. Essa API Stream ela veio para mexer nas coleções. As coleções que são desde o Java 2, foram implementadas no Java 2 e tiveram a última grande mudança ali no Java 5, onde teve os tipos enumerados, os tipos genéricos. Mas no Java 8 essa API veio para mudar isso, facilitando, tirando os ifs, else, longas cadeias aí. Então, igual um exemplozinho aqui, quando se tinha que filtrar uma pessoa física ou jurídica, você tinha que fazer comparações com ifs e elses. Mas o que é a classe stream? A classe stream, a API stream, é um método que você executa sobre a função. Então você vai pegar a coleção e vai colocar o método .stream e vai poder utilizar as suas funções que nós vamos apresentar agora. Então vamos lá para o Eclipse para ficar mais fácil a visualização. Então aqui, agora vão só alguns adendos aqui. Primeiro a gente vai utilizar uma classe pessoa que implementa comparável, tem o seu nome, idade, sexo e e-mail, e aqui seus setters e getters. Aqui uma classe sexo, que é um tipo enumerado, utilizado em pessoa. Uma pessoa service, que basicamente é uma instância de ArrayList, com uma funçãozinha que é uma instância de ArrayList e um monte de pessoas adicionadas aqui. Então vamos lá para a nossa aplicação. A nossa aplicação é um void main. A gente instancia uma pessoa service e cria um ArrayList e adicionamos carregamos a função carregar pessoas e adicionamos pela função .addAll no ArrayList pessoas. Então vamos começar aqui. Primeiro nós vamos falar do foreach. O que é o foreach? O foreach é uma função que veio para substituir um laço for. É basicamente um laço for, só que em vez de você instanciar com inteiro, que faz a contagem da iteração ali no código, i++ ou i menos, aqui o foreach faz isso sozinho e a gente deixa a API Stream cuidar dessa parte pra gente. Basicamente o que nós estamos mandando a API fazer é, para cada pessoa de pessoas, nós devemos executar o método foreach executando a função printline, ou seja, nós estamos mandando imprimir cada linha, cada elemento do array. Então quando a gente chega aqui e iniciamos, nós temos aqui todas as pessoas aqui no console do Eclipse. Dessa mesma forma a gente vai passar por filtro. O filtro é nada mais nada menos que onde a gente vai filtrar. A gente vai dar um parâmetro como se fosse uma função lambda e nessa função nós vamos fazer nós iremos mostrar o que nós queremos aqui. Neste caso, o que a gente quer? A gente passa a função .filter como se fosse uma função lambda. A gente faz para cada pessoa de P, sendo que P tem que ser do sexo masculino e tem que ser maior de 20 anos. Quando a gente chega aqui e executa isso, nós temos apenas os homens com mais de 20 anos. Se a gente chegar aqui e mudar para feminino, nós temos apenas as mulheres acima de 20 anos. Se a gente mudar essa idade aqui para 25 anos, nós temos apenas essas aqui. E se a gente tirar, por exemplo, o equals,
dar um erro porque não tem nenhum parâmetro de igualdade. Mas aqui, se a gente pegar a idade e colocar igual a 15, ele vai mostrar todas as mulheres acima ali dos 15 anos. Por exemplo, a Isabela, que não estava no, na seleção passada. Dessa mesma forma, nós vamos cuidar de outro problema, que seria a ordenação. A ordenação, ela é necessária. A ordenação é necessária porque facilita a obtenção de dados e facilita a obtenção de dados. E aqui a gente vai usar um método .sorted, que ele vai ordenar esses dados. Ele vai pegar um nome e vai comparar com outro nome e vai usar o loss for each para imprimir isso aí. Então temos aqui, ordenamos em ordem alfabética pelo get nome e nós temos isso aqui, foi colocado pelo last for each. Dessa mesma forma, vamos também citar a distinção, que é uma função que retorna apenas elementos distintos, ou seja, não repete elementos, apenas um elemento. Se tiver mais de um elemento repetindo, repete apenas um, coloca apenas um. Então, por exemplo, aqui nós temos várias idades. Se a gente chegar na pessoa service e mudar as idades aqui, colocar 20 anos, colocar alguns 20 anos aqui, quando a gente executar de novo, a gente tira alguns porque aparece apenas um 20, porque ele é único com um elemento distinto. E agora a gente vai para o nosso último exemplo, que é o exemplo de limite. O limite, ele tem ações que nós podemos pegar do arraylist, neste caso. Então, por exemplo, nós pegamos aqui e definimos o limite de 4. Se a gente colocar um limite 8, vai aparecer 8 elementos. Um limite 9, se a gente chegar aqui e colocar um limite, por exemplo, retornar vazio, vai retornar número 200, ou seja, nenhum elemento vai ser retornado. Se a gente colocar um, retorna um elemento apenas. Listagem, o uso do for each. Sempre o uso do for each. A gente mudou as idades lá nas pessoas, mas o único que obedece de acima de 20 anos foi os outros foram ordenando em ordem crescente em nossas idades. Então as idades elas não apenas uma, são ponto que está dentro, vamos colocar em 4. Sempre que nós demos sempre o para podermos utilizar funções, que é o for each, sort, distribute, e tem mais algumas outras, mas apenas alguns estão prolongados. Então, que é estabilizador, aproximando a linguagem, algumas linguagens funcionais, método local, deixando essa interação para o jogo, necessita do programador colocar isso no escopo das suas funções. Engraçado.